Boa tarde. O tema deste artigo é a compreensão dos requisitos de informação da ISO 19650. As autoras são Tatiane Ribeiro, Joyce Ramos, Vivian Oliveira e a professora Regina Ruschel, da Unicamp. Este artigo apresenta a origem da ISO 19650, descreve os requisitos de informações e seus tipos, e interpreta 3 dos 6 exemplos expostos na UK BIM Framework ISO 19650, identificando os requisitos, especificando seus agentes e suas finalidades. Nessa apresentação nós vamos mostrar apenas um dos exemplos por causa do tempo. A ISO 19650 é uma série de normas internacionais publicada em 2018 para aplicação e implementação do BIM. Ela é composta de 4 partes publicadas e uma ainda em desenvolvimento. E ela também tem 6 documentos de orientação, sendo que a parte D desses documentos orienta sobre o desenvolvimento de requisitos de informações. Os requisitos de informações definem as entradas e as saídas de informações para todo o ecossistema de gerenciamento da informação, garantindo que as informações certas serão entregues no destino certo, no momento certo, para atender um propósito específico. Para isso é necessário identificar o provedor de informação, que vai produzir as informações, e o receptor da informação. O receptor da informação, de acordo com o objetivo do projeto, vai desenvolver os requisitos de informação para entregar para o provedor, para assim o provedor desenvolver as informações e entregar para o receptor. Esse provedor pode ser indivíduos, pode ser equipes, uma organização. De acordo com a ISO 19650, há 4 tipos de requisitos de informação. O OIR, que são requisitos de informação organizacional, o AIR, que são requisitos de informação de ativos, o PIR, que são requisitos de informação de projeto, e o EIR, que são requisitos de trocas de informação. Os requisitos de informação organizacional, o OIR, é um requisito que determina em alto nível informações exigidas por uma organização. São os OIRs que definem as operações de negócios, objetivos estratégicos mais amplos de uma organização, como, por exemplo, as decisões estratégicas de negócio, como as gestões de ativos, os fins regulatórios ou, por exemplo, a formulação de políticas de funcionários de uma organização. O AIR é o requisito de informações de ativos. Ele define precisamente as informações que os provedores devem entregar sobre o ativo. Lembrando que o ativo pode ser uma peça de uma infraestrutura, pode ser um edifício inteiro ou pode ser espaços de um edifício. E são requisitos detalhados e específicos, como, por exemplo, um manual de operações e manutenção, protocolos de saúde e segurança, um livro de registro de um edifício. O PIR, requisitos de informação de projeto, é um requisito de informação de alto nível, assim como o OIR. Ele é derivado do OIR. Tá? Ele é necessário para tomadas de decisões como a definição de requisitos legais ou de políticas corporativas de entrega de projetos. O designador estabelece 7 pontos para estabelecer os requisitos de informação de projeto, como, por exemplo, o escopo do projeto, a finalidade pretendida, o plano de trabalho do projeto, a rota de aquisição pretendida, o número de pontos-chave para a tomada de decisão, as decisões como de cada ponto-chave e as respostas para tomar essas decisões. Então, esses 7 pontos funcionam como uma ferramenta para ajudar o designador a estabelecer os requisitos de informação de projeto. Os requisitos de trocas de informação têm como seu papel principal especificar precisamente quais informações devem ser entregues em cada troca de informações. Os objetivos devem ser racionalizados como uma cadeia, onde cada propósito deve apresentar a entrada, o processo e a saída das informações. Então, como essa imagem aqui abaixo, nós temos 2 objetivos, o objetivo A e o objetivo B, como metas de uma organização. Então, para isso, nós temos o EIR A, requisitos
de trocas de informação, onde vai definir as informações de entrada desse objetivo A para que o designador consiga desenvolver o objetivo A. Então, nós temos um EIR A, e daí depois nós temos um EIR B, que vai definir como as informações vão sair do objetivo A e como elas vão chegar no objetivo B. E depois nós temos um EIR C, que vai determinar qual é o formato, como que e quando essas informações devem sair do objetivo B. Então, as informações, as trocas de informações trabalham em forma de cadeia. Aqui eu mostro a hierarquia dos requisitos de informação. Então, eles têm os requisitos se relacionam entre si. Então, tudo começa no OIR, onde a organização define as tarefas de operações de negócio. O OIR é um requisito de alto nível, assim como o PIR. E o OIR e o AIR são requisitos de informações que acontecem fora do projeto e da construção. Já o PIR e o EIR, eles acontecem durante os compromissos de projeto e de construção. E o OIR fornece a base para o AIR e para o PIR, e o AIR e o PIR fornecem as entradas para o EIR. Aqui nós selecionamos um exemplo dos 6 exemplos expostos na UK BIM Framework, que é um exemplo de abordagem de gestão ambiental. Nós selecionamos esse exemplo porque ele apresenta os 4 tipos de requisitos de informação. Então aqui nós temos os requisitos, os agentes e a finalidade de cada requisito. No caso aqui do OIR, foi estipulado 3 requisitos, onde a organização é o agente que vai estabelecer uma meta de consumo de energia até 2030, considerando a classificação A na IPC, vai informar o carbono incorporado em todos os ativos e criar estratégias para aumentar a sua eficiência, diminuindo o carbono emitido. E uma terceira meta é utilizar a madeira de reflorestamento. Então, esses são os 3 OIRs definidos pela organização. O AIR também são 3 AIRs, só que 2 serão desenvolvidos pela equipe de projeto, que é fornecer as evidências de que os projetos dos novos ativos atendam às exigências da meta de consumo de energia e comparar o carbono incorporado em cada novo ativo proposto com uma marca de referência durante a construção. Já o fornecedor de contrato, ele vai fornecer o certificado de procedência da madeira. O PIR aqui neste caso, nesse exemplo, tem como agente o responsável pelo contrato dos fornecedores. Ele vai garantir que todos os contratados estejam num raio de 30 milhas para que não haja muita emissão de carbono. Já o EIR, a organização vai garantir que os marcos de entrega dos propósitos e identificar os fornecedores das informações necessárias. Já o fornecedor contratado vai garantir de apresentar o relatório com as evidências que das metas estabelecidas pelo OIR, que são essas 3 metas aqui iniciais. Então, os 4 tipos de requisitos estão relacionados. Então, nós aproveitamos a hierarquia exposta na ISO 19650 e aplicamos esse exemplo nessa hierarquia. Então, tudo começa com as metas ambientais, a definição das metas ambientais pela organização, que fornece entrada para o AIR, que vai definir as evidências ambientais dos novos ativos, e o OIR também vai fornecer a entrada para o PIR, que vai garantir que os fornecedores estejam dentro de um raio de 30 milhas do ativo, e tanto o AIR quanto o PIR vai fornecer entrada para o EIR, que vai garantir que as entregas dos relatórios ambientais sejam feitas pelos fornecedores. No nosso artigo tem mais informações sobre a ISO 19650, sobre os requisitos de informação e os outros exemplos expostos na UK BIM Framework. Nós agradecemos aos avaliadores da SBTIC e principalmente a professora Regina Ruschel, que nos apoiou no desenvolvimento desse artigo.